A floresta de Marathi guardava segredos ancestrais. Árvores centenárias sussurravam segredos à brisa, enquanto raios de sol atravessavam a copa, pintando o solo com uma luz mágica. Foi nesse lugar mágico que Vink nasceu. Ela não era como as outras crianças. Desde muito pequena, sentia uma conexão profunda com as sombras, uma afinidade inexplicável. Vink podia se dissolver na escuridão, tornando-se una com as sombras. Ela se movia com a graça de uma onça pintada, silenciosa e invisível. A floresta, seu playground, transformou-se em seu campo de treinamento. A cada dia que passava, ela aprimorava suas habilidades, tornando-se um só com a noite. Os anciãos da floresta, sábios e milenares como as próprias árvores, reconheceram seu dom único. Eles a acolheram e lhe ensinaram os caminhos da floresta, o delicado equilíbrio entre a luz e a escuridão. Vink aprendeu que as sombras guardavam um poder imenso, mas também um grande perigo. E assim, com o coração tomado pela coragem, ela jurou usar seu dom para proteger seu lar, a floresta que a viu nascer. Uma sombra sinistra e fria se abateu sobre a terra como um urubu rondando a presa. Sussurros carregados de medo viajavam pelo vento, espalhando histórias de criaturas das trevas, seres deturpados e malévolos. Eles emergiam das profundezas, atraídos por uma força ancestral e perversa, como moscas atraídas por um ferimento. O medo, frio e implacável, tomou conta do coração das pessoas, como um aperto no peito em uma noite escura. A fonte dessa escuridão era um ser conhecido apenas como a Sombra. Seu poder era insidioso, corrompendo tudo o que tocava, como um veneno se espalhando pelas veias da floresta. Os animais da floresta, antes vibrantes e cheios de vida, ficaram agitados e inquietos. Até mesmo as árvores pareciam chorar, suas folhas murchando em desespero. Vink sentiu um aperto no peito, um frio que ia além do toque da brisa. Esta era uma ameaça como nenhuma outra que eles já haviam enfrentado. Os anciãos, com seus rostos marcados pela preocupação, falaram sobre uma antiga profecia, como um mapa esquecido em um canto empoeirado. Uma profecia que dizia que um guerreiro de sombra e luz se levantaria para enfrentar a escuridão, um farol na tempestade. Vink, com o coração batendo forte como um tambor de escola de samba, sabia o que tinha que fazer. Este era o seu destino. A missão que a vida havia traçado para ela. Vink partiu da floresta, deixando para trás a segurança do lar, com os olhos cheios de determinação. Ela carregava nas costas a esperança de seu povo e o destino de toda a terra, um fardo pesado como o Monte Roraima. Sua jornada seria longa e perigosa, repleta de desafios e perigos. Mas ela não vacilaria, pois a determinação ardia em seu peito como o sol da Bahia. Ela era Vink, a guerreira das sombras, a protetora da floresta, a última esperança. Sua jornada a levou por vastas planícies, quentes e implacáveis, e sobre montanhas imponentes, desafiando a gravidade. Ela enfrentou criaturas traiçoeiras, cada encontro testando suas habilidades e sua determinação. Vink perseverou, com seu espírito inabalável, forte como um jequitibá. Ela tinha que encontrar uma maneira de derrotar a sombra, de salvar seu lar e trazer paz para a terra. Mas a cada passo que dava, os sussurros da escuridão se intensificavam, como se a própria sombra estivesse a perseguir. Vink sentia uma inquietação crescente, um aperto no peito. A influência de a sombra estava se espalhando como uma mancha de óleo na água, seus tentáculos alcançando cada canto do mundo. Ela tinha que alcançar a sombra antes que tudo fosse consumido pela escuridão, antes que a esperança se esvaísse como água na areia. A jornada de Vink a guiou por reinos místicos, cada um mais fantástico que o anterior, como se as lendas do folclore ganhassem vida. Ela encontrou criaturas estranhas e maravilhosas, algumas dispostas a ajudar, outras a destruir. Cada encontro, um aprendizado valioso sobre coragem, resiliência e o verdadeiro significado do equilíbrio,
como se a própria vida fosse sua professora. Ela cruzou o caminho com uma tribo de nômades do deserto, que lhe ensinaram a arte da sobrevivência nos ambientes mais hostis, a encontrar água onde só havia areia. Em uma cidade escondida sob as ondas, ela aprendeu com um conselho de seres ancestrais sobre a interconexão de todas as coisas, o ciclo da vida, morte e renascimento. A cada passo, Vink se tornava mais forte, mais sábia e mais determinada, como um rio que se transforma em um mar. Mas, a cada dia que passava, a sombra também se fortalecia, como um câncer se alastrando pelo corpo. Vink sentia a força da sombra a puxando, a seduzindo com promessas de poder, sussurrando promessas ao seu ouvido. Dúvidas começaram a corroer sua determinação, como cupins em um tronco de árvore. Seria ela forte o suficiente? A linha tênue entre a luz e a sombra dentro dela se tornava cada vez mais turva, ameaçando consumi-la por completo. Quanto mais Vink se aprofundava em sua jornada, mais a sua própria escuridão a chamava, como um canto de sereia em alto mar. Tentava com a promessa de poder, de um caminho mais fácil, sem dor ou sofrimento. Ela lutava contra o seu próprio coração, duelando com as sombras que habitavam em seu interior. A dúvida a corroía por dentro. Seria ela forte o bastante para resistir? Em uma noite, perdida e dominada pelo desespero, Vink encontrou um bosque escondido, um oásis em meio ao deserto. Uma luz etérea emanava do centro, atraindo-a para si. Ali, banhada por aquele brilho suave, ela encontrou um ser de pura luz, como se o sol tivesse se materializado em sua frente. Esse ser, ancestral e sábio, viu o conflito dentro de Vink, a luta entre a luz e a sombra. O ser falou com a suavidade de uma brisa. A escuridão dentro de você não é sua inimiga. Ela é parte de você, assim como a luz. A verdadeira força reside em abraçar ambas, em encontrar o equilíbrio dentro de si mesma. Vink, como se despertasse de um sonho, finalmente compreendeu a verdade naquelas palavras. Ela não podia negar sua escuridão, assim como não podia negar sua luz. Elas coexistiam, entrelaçadas como as raízes de uma mangueira. Guiada por uma nova clareza, Vink finalmente alcançou o coração da escuridão, o olho do furacão. Ele se encontrava em um deserto árido, um contraste gritante com a vida vibrante que ela jurou proteger. O ar crepitava com uma energia malévola que lhe gelava os ossos. Ela havia encontrado a sombra. A sombra se manifestou diante dela, uma massa rodopiante de escuridão que assumia uma forma grotesca. Ela a provocou, prometendo poder inimaginável em troca de sua lealdade, um pacto com o diabo. Vink recusou a oferta tentadora com uma voz que ressoava com a força de 1000 cachoeiras. Ela derrotaria a sombra, não se juntaria a ela. Um confronto brutal teve início, um embate titânico entre a luz e a escuridão que abalou os alicerces do mundo. Vink lutava com cada grama de sua força, seus movimentos eram fluidos e precisos. Mas a sombra era implacável, sua força parecia não ter fim. No momento em que Vink sentiu suas forças se esvaindo, as palavras do ser de luz ecoaram em sua mente. Ela abraçou as sombras dentro de si, canalizando o poder delas junto com sua própria luz. Uma onda de energia percorreu seu corpo, mais forte do que nunca. A sombra se desequilibrou, surpreendida pela reviravolta. Vink aproveitou a vantagem, seus ataques imbuídos com a força combinada da luz e das trevas. Movia-se com uma graça e poder que jamais havia experimentado. Cada golpe preciso e mortal. O deserto ao redor reagia ao confronto. A própria terra gemia em protesto. Mas Vink não se renderia. Aquela era sua luta, seu destino. Não permitiria que seu lar sucumbisse à escuridão. Não enquanto ainda tivesse forças para lutar. Com um último golpe devastador, Vink aniquilou a sombra.
a escuridão recuou, dando lugar ao brilho suave da aurora. A terra, por tanto tempo sufocada pela influência maligna, começou a se recuperar. A vida retornou, primeiro tímida, depois florescendo com vigor renovado. Vink permaneceu no coração da terra renascida, seu coração inundado por uma profunda sensação de paz. Ela havia enfrentado sua própria escuridão e emergido vitoriosa. Tornou-se uma verdadeira guerreira, uma guardiã do equilíbrio, a personificação da união entre a luz e a sombra. O povo a saudou como sua salvadora, suas vozes ecoando gratidão e admiração. Mas Vink sabia que a verdadeira vitória não residia no poder, mas no equilíbrio. Ela jurou usar seus dons para guiar seu povo, para ensinar a importância de abraçar a luz e a sombra dentro de cada um. A história de Vink se tornou lenda, passada de geração em geração. Ela era mais do que uma guerreira, era um símbolo de esperança, uma prova do poder inabalável do equilíbrio. Sua história inspirou incontáveis pessoas a aceitarem suas próprias complexidades, a encontrarem forças para enfrentar as adversidades. A floresta de Marat, antes ameaçada pela escuridão, prosperava mais uma vez. Era a prova da coragem e do sacrifício de Vink, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz sempre pode emergir. E assim, o legado de Vink, a guerreira das sombras, continuou vivo, um farol de esperança para as gerações futuras.